Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Vamos começar aqui a nossa lição de número 11, que tem por título A Salvação não é obra humana. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. A verdade prática nos diz o seguinte: a salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. É isso que nós veremos aqui. Salvação não é uma obra humana. A salvação é um ato da graça de Deus pelo mérito de Cristo Jesus. É uma lição que complementa a lição anterior, onde nós falamos sobre a realidade do pecado e que o pecado corrompeu a natureza humana, e dessa vez nós veremos que a salvação não é uma obra humana, até porque, como nós vimos na lição passada, a natureza humana está corrompida. Então a salvação jamais pode ser uma obra humana, visto que a natureza humana está corrompida pelo pecado. Então é uma lição que complementa a lição de número 11, complementa a lição de número 10. Então, se nós quisermos entender bem a lição de número 11, é necessário nós entendermos muito bem a lição de número 10, porque uma lição está complementando a outra. Nossa leitura bíblica em classe está aqui em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então a salvação não vem pelas obras, a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé, mas nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ok? Nós veremos isso aqui melhor no decorrer da nossa lição de número 11, aonde nós veremos que a salvação não é uma obra humana. A nossa introdução diz o seguinte: o apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe, no caso no texto de Efésios capítulo 2, o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Ele deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa agariar a salvação por meio de seu próprio esforço e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção direta por meio do Espírito Santo. Então, o que o autor está nos dizendo é que em Efésios, capítulo de número 2, Paulo deixa claro o seguinte: é impossível qualquer pessoa ser salva através do seu próprio esforço. E também, para que o homem ele deseje a salvação e sinta a necessidade de Deus na sua vida, é necessário uma intervenção divina direta
que acontece por meio do Espírito Santo, como nós já estudamos, que é o Espírito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Passando aqui, vamos para o nosso primeiro ponto, que fala sobre a salvação sob a graça de Deus. Nosso primeiro subponto, a descrição do estado espiritual humano. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano. Na lição passada nós vimos que o pecado ele afetou toda a humanidade. Essa é a extensão do pecado. O pecado afetou todos os homens. Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então todos pecaram. A extensão do pecado ela se estende a toda a raça humana, todos os seres humanos. E também no que diz respeito ao ser humano individualmente, todo o seu ser é afetado pelo pecado. O corpo, a alma e o espírito é afetado pelo pecado. Então o ser humano ele está totalmente afetado aí pelo pecado. A natureza humana é uma natureza pecaminosa, tá? E o ser humano ele vive aí nessa questão da corrupção, do pecado sobre o seu ser. Então esse é o triste relato que Paulo faz a respeito da condição humana. Então esse é o estado espiritual do ser humano. O ser humano está totalmente corrompido pelo pecado. Essa é a descrição do estado espiritual do ser humano. Expressões para reforçar essa dura realidade do pecado no que diz respeito ao ser humano. Então o apóstolo Paulo ele vai usar essas expressões para reforçar essa dura realidade no qual se encontra o ser humano. Ele vai usar no versículo 1, mortos em ofensas e em pecado. Então o ser humano está morto em ofensas e em pecado. No versículo de número 2, na parte A do versículo, ele diz que o ser humano anda segundo o curso desse mundo. No caso, o ser humano que ainda não teve uma experiência com Cristo, a experiência de salvação. No versículo 2, na parte B, ele diz que anda segundo o príncipe das potestades do ar. E na parte C do versículo ele diz que anda de acordo com o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. No versículo 3, ele diz que antes de nos convertermos, antes de sermos salvos, nós andávamos nos desejos da nossa carne. No versículo 3, na parte B, ele diz que éramos por natureza filhos da ira. Então essa é a fotografia da raça humana. Morto em ofensa e pecado, anda segundo o curso desse mundo, anda segundo o príncipe das potestades do ar, anda segundo o Espírito que opera neles, que são filhos da desobediência, anda no desejo da sua carne, da sua natureza pecaminosa, segundo os desejos dessa natureza caída, e é por natureza filho da ira. Esse é o retrato da raça humana pós-queda. Esse é o retrato da raça humana pós Gênesis capítulo 3, onde está registrado ali a queda da humanidade. Esse é o retrato da humanidade sem Cristo. E é por isso que o ser humano ele necessita de salvação. Aqui no nosso segundo ponto vai falar sobre mortos em ofensas e pecados, versículo 1 e versículo de número 5. Esses dois versículos revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus e sem ela ninguém pode ser salvo. Então veja que não existe salvação sem a ação do Espírito Santo. Não existe salvação sem a graça de Deus. Não existe salvação sem um arrependimento por parte do ser humano, sem fé por parte do ser humano. A salvação ela não é uma obra humana, não é algo que eu vou fazer que vai me levar a ser salvo. Por exemplo, eu gosto de dizer para os irmãos que não é a nossa oração que nos salva, que não é as nossas ofertas que nos salva,
que não é os nossos dízimos, não é a nossa obra de evangelização, não é as nossas obras sociais que nos salvam, não. O que nos salva é a graça de Deus, é por mérito de Cristo. Nós somos salvos por causa do sacrifício de Jesus. Nós somos salvos por causa da graça de Deus. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então nós vejamos bem que nós não somos salvos por causa dessas obras, mas nós somos salvos para nós realizarmos essas obras. Então, a salvação não é uma obra humana, mas as minhas obras, elas mostram a transformação que foi operada em mim através do Espírito Santo. É o testemunho de que algo aconteceu em mim, de que uma obra poderosa foi iniciada na minha vida através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele age em favor dos pecadores. O Espírito Santo, ele aplica a salvação no ser humano. A expressão mortos em ofensas e pecados e mortos em nossas ofensas não devem ser entendidas literalmente, por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual do ser humano. Então o ser humano ele está espiritualmente, como nós já vimos, espiritualmente morto, ou seja, ele está afastado da comunhão com Deus. Toda a sua natureza ela se inclina para o pecado, para a natureza pecaminosa, para a natureza carnal, para as coisas da carne. Então esse é o estado espiritual do ser humano. O ser humano ele está morto espiritualmente, tá? E isso aí, essas duas expressões usadas pelo apóstolo Paulo, versículo 1 e versículo de número 5, são usadas para retratar esse estado de queda espiritual do ser humano. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus. Então, quando nós falamos de morte espiritual, nós não estamos falando de uma aniquilação espiritual total, até porque nós não somos aniquilacionistas, tá? Por morte espiritual, nós entendemos que a Bíblia está dizendo que a humanidade caída está separada de Deus. Tá? É aquilo que a Bíblia diz em Romanos, capítulo... Aqui tem um texto, que o autor da lição coloca, que é Isaías 59:2, e tem um texto do Novo Testamento que é muito famoso, que é o texto de Romanos 3:23, que desde a lição passada nós estamos aqui citando a todo momento esse texto, que diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, estão espiritualmente mortos. Essa morte espiritual, o pecado separou o homem de Deus, separou e fez com que o homem ele desejasse somente as coisas pecaminosas, somente as coisas da carne, somente o pecado. É por isso que a salvação é uma ação direta do Espírito Santo, é uma ação direta do Espírito do Senhor. A exegese dos versículos 8 a 10. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com a ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. Então veja bem, meus irmãos, essa passagem, esses versículos 8 a 10, nós estamos trabalhando aqui Efésios, capítulo de número 2, ok? A interpretação correta dessa passagem, ela elimina qualquer tentativa de salvação com ajuda humana, ou seja, o ser humano ele não ajuda a Deus na sua salvação. Ou seja, eu não ajudo Deus a me salvar. Eu não ajudo Deus. A salvação ela não necessita da ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para que eu complete a obra de Cristo. Ou seja, por exemplo, olha, tu aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas se tu não fizer isso aqui, tu não é salvo. Por exemplo, se tu não deixar de comer essa comida, mesmo tu aceitando Jesus como teu Salvador, tu não é salvo. Se tu não der isso aqui, mesmo tu aceitando Jesus, tu não é salvo. Então, não é dessa forma não.
esses versículos eliminam qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. A obra de Cristo ela foi completada na cruz e testificada ali com a ressurreição do Senhor. Então o Senhor morreu para a nossa salvação e ressuscitou para a nossa justificação. Então a obra de Cristo já foi completa na cruz. Eu não faço nada como adicional para completar a obra de Cristo. A obra de Cristo, ela é completa, a salvação é completa. O termo graça significa literalmente favor imerecido, ou seja, o favor divino do qual nós não somos merecedores. Então veja, é algo que nós não merecemos. Nós não merecemos a salvação. Nós não merecemos isso. Mas a salvação é graça, ou seja, é algo que Deus nos dá mesmo sem nós merecermos. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Então veja que a salvação ela é pela graça mediante a fé em Jesus. Ela não vem pelas obras, ou seja, não se trata de uma recompensa por aquilo que eu estou fazendo. Deus vai me recompensar com a salvação, porque eu dizimo, porque eu dou oferta, porque eu evangelismo, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, porque eu jejuo, porque eu faço ação social, eu sempre estou envolvido ali na obra de alguma forma. Então, por causa disso, Deus ele vai me recompensar com a salvação. Não, salvação não é uma recompensa, tá? A salvação não é uma recompensa por aquilo que eu estou fazendo, por aquilo que eu estou desenvolvendo, por causa dos dízimos que eu dou, por causa das ofertas que eu dou, por causa do meu esforço na obra. Não, salvação não é uma recompensa, salvação é uma obra da graça de Deus mediante a fé em Jesus. Essa é a salvação. Por isso que a salvação não é uma obra humana. Uma boa exegese esclarece que a expressão "isto é um dom de Deus" se refere à salvação pela graça e não à fé. Ou seja, o que é dom de Deus ali é a salvação pela graça, não é a fé que é um dom de Deus, tá? Como afirma o respeitado erudito da língua grega A.T. Robson, a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. Ou seja, a graça, o dom imerecido, é Deus, é a parte de Deus, é a parte divina. A fé é minha, ou seja, eu que desenvolvo a fé em Cristo. Eu é que creio em Cristo. De modo como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Ou seja, a fé vem antes da salvação. Primeiro eu creio para depois ser salvo. Não inverte essa questão. Primeiro eu sou salvo para depois eu crer. Não. Primeiro eu creio para depois ser salvo. É o que está dizendo Norman Geisler. O meio vem antes do fim. A fé é o meio, a salvação é o fim. E A.T. Robson diz que a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa parte. Nosso segundo ponto vai falar sobre as soteriologias inadequadas da antiguidade. Então aqui nós voltamos àquela estrutura, né? Que no primeiro ponto o autor ele apresenta a doutrina de forma bíblica. No segundo ponto ele vai falar sobre as heresias na antiguidade, na história da igreja ali. E no terceiro ponto ele vai falar sobre essas heresias nos dias de hoje. Esse padrão, como nós falamos, foi quebrado ali na lição sobre o Espírito Santo, mas agora ele voltou aqui a aparecer novamente nas nossas lições, na lição número 10, na lição número 11, agora como nós estamos vendo aqui. Então, dessa forma, agora nós veremos as soteriologias. Para você que não está muito aí acostumado com esses termos teológicos, soteriologia é a doutrina da salvação. Ou seja, nós iremos ver a doutrina da salvação na antiguidade de forma inadequada. Essas inadequações da soteriologia ali a partir dali do segundo século em diante até a reforma protestante propriamente dito, tá bom? Que foi quando foi resgatado aí a questão da salvação
pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Mediante a fé em Cristo Jesus, melhor dizendo, não? Os reencarnacionistas, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo, é defendida pelos Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros, que diz que aqui no reencarnacionismo a salvação é obra humana. Por que eu digo que é uma obra humana a salvação? Porque a alma ela vai ali se reencarnando até ela se tornar digna de salvação. Então a salvação no reencarnacionismo não está atribuída à graça de Deus e ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo, não. É a esse processo de reencarnação. São sucessivas reencarnações que vão acontecendo até então a alma se tornar digna de ser salva. Então a salvação é uma obra humana no reencarnacionismo. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo, até que esses ciclos de rota de renascimento parem de girar. É aquilo que nós estamos falando, ou seja, a salvação é pelo seu próprio esforço e sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica, porque a salvação ela não é pelo nosso próprio esforço, como nós estamos vendo, não é? Nós somos salvos por causa dos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que nós não professamos essa fé antibíblica, isso que é um escárnio contra o Senhor Jesus Cristo, crer num absurdo desse, que não tem apoio bíblico nenhum. É por isso que nós, servos de Deus, nós não cremos nessa questão de reencarnação. Porque no reencarnacionismo, nós estamos vendo, a salvação é pelo próprio esforço humano. Como se o homem fosse capaz de salvar-se a si mesmo. Os galacionistas são os legalistas judaizantes, opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia. E esses judeus convertidos ao cristianismo, que inclusive nós já tivemos a oportunidade de ver aqui uma lição sobre eles, eles queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Ou seja, a salvação é obra de Cristo, mais a lei de Moisés. Então aqui nesse caso eles dizem que a observância da lei completa a obra de Cristo, que a obra de Cristo sem a observância da lei é incompleta. Para que os gentios fossem salvos, eles deveriam se circuncidar e, logicamente, observar, guardar, cumprir todos os preceitos da lei de Moisés. Ou seja, eles deveriam se tornar ali praticantes do judaísmo para que a obra de Cristo fosse executada nos gentios. Então você vê que aqui a obra de salvação também não é algo exclusivo de Jesus. Tem a parte de Jesus, que é o sacrifício ali e tudo, mas não adianta nada o sacrifício de Jesus se não observarmos a lei de Moisés. Isso era o que diziam os legalistas judaizantes. Já os gnósticos, eles apregoavam uma visão dualista do universo, o maniqueísmo. O que é isso? Fundado por Mani, aí está a data, né, 216, a vida dele, né? Nasceu em 216, morreu em 276, logicamente, então 60 anos, na Pérsia, atual Irã. Seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz. E os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Ou seja, o reino das trevas e o reino da luz estão ali em combate extenso pelo domínio da natureza e pelo domínio do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, ele precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários, e essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, gnosis, né? Uma espécie de iluminação espiritual que é
ali limitada aos espirituais. Então, dessa forma, a salvação aqui se dá pelo conhecimento, né? De fato, nós sabemos da existência do mal proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir forças com Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Porque aqui no gnosticismo, como nós podemos ver, né, ficavam ali combatendo ali luz e trevas naquela briga para ver quem conseguia o domínio da natureza do ser humano. Só que o que a gente vê na Bíblia é que o mal existe, é real, o diabo existe, o diabo é real, mas ele não tem poder suficiente para medir forças com Deus e com Jesus, porque o Senhor Jesus, como Deus, ele é todo poderoso. E a salvação não é só para as pessoas que possuem um conhecimento místico. Não, a salvação está disponível a todas as pessoas. A salvação é para todas as pessoas. Agora, no nosso terceiro ponto, nós iremos ver as soteriologias inadequadas hoje. As heresias que se manifestam no que diz respeito à doutrina da salvação hoje. Quais são essas heresias? Em primeiro lugar, nós temos o islamismo. O que nós já vimos do islamismo aqui nessa lição é brincadeira, né, meus irmãos? Islamismo e testemunha de Jeová, só a misericórdia e a graça de Deus. Segundo essa religião, se as boas ações superarem as más ações, tal pessoa irá para o paraíso. Então, se você tiver 1000 ações ruins e você tiver 2000 ações boas, segundo o islamismo, você vai para o paraíso porque você teve mais ações boas do que ações ruins. Lembrando que isso aí não tem na Bíblia, ok? Não tem na Bíblia. Aqui a salvação, novamente, é uma obra humana. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas que Alá ama somente os piedosos. Vamos lá. Olha o que diz no livro do Alcorão. Alá não ama os agressores. Alá não ama a nenhum ingrato pecador. Essa é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação como no sistema cristão. A salvação, no contexto deles, é por mérito, ou seja, é pelas obras. Diferentemente daquilo que a Bíblia diz. João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, né, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É necessário crer em Jesus. Deus amou o mundo, Deus amou os pecadores de uma forma tão grande, tão impactante, que não há palavras para descrever João de tal maneira. É uma maneira tal que Deus ele foi capaz de dar o seu único filho para que esse filho morresse em favor dos pecadores. Passando aqui, testemunhas de Jeová. A salvação não está em Cristo para eles, mas está na organização deles, torre de vigia, diferente do que ensina a Bíblia. Em João capítulo 14, versículo 6, que é o texto que está em tela, diz que Jesus é o único caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Existem 2 grupos de salvos segundo a testemunha de Jeová. Um que tem direito ao céu, que no caso são os 144 mil, que é chamada de a classe dos ungidos, e outro grupo, a classe da grande multidão, é a que vai herdar a terra segundo a teologia do movimento. Então, para eles existem 2 tipos de salvos, e a salvação não está em Cristo, a salvação está na organização religiosa deles, e segundo eles existem esses 2 tipos de salvo. O primeiro grupo é o grupo dos 144 mil que vão para o céu, que são chamados a classe dos ungidos. E o segundo grupo é um grupo que vai herdar a terra. É um grupo que vai morar na terra. Não vão para o céu, não vão chegar no céu, esse pessoal. Eles vão morar na terra, vão vir aqui na terra. Tá? Que é chamado da classe da grande multidão. Eles ensinam que as testemunhas de Jeová,
que pertencem à classe da grande multidão, ou seja, esse segundo grupo que vai ficar na terra, que vai morar na terra, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo. Jesus não é o mediador delas e não tem esperança de salvação. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo, porque para ser cristão precisa do Espírito Santo, não é? E que, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, aqueles que são salvos, eles são filhos de Deus, eles pertencem a Cristo, eles têm o Espírito Santo, Jesus é o mediador deles e eles têm esperança de salvação. Os verdadeiros salvos, os verdadeiros crentes, os verdadeiros lavados, regenerados pelo Espírito do Senhor, eles são isso, são filhos de Deus, eles pertencem a Cristo, eles têm o Espírito Santo, Jesus é o mediador deles e eles têm uma esperança viva no seu coração. Diferentemente daquilo que apregou aí as TJs, né? Mormonismo. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. E numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e sempre tem algo que complementa, né? É pela fé em Jesus e o que mais? Pela observância, obediência às leis e às ordenâncias. Eles consideram ordenanças, segundo os artigos 3 e 4 da regra de fé deles, fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão. Então veja bem, o que é preciso para ser salvo no mormonismo? Fé em Jesus, arrependimento, o batismo por imersão e a imposição das mãos. Mas há outros requisitos, e um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Então é sempre a fé em Jesus, é sempre a graça, é sempre o sacrifício de Jesus e mais alguma coisa, mais algum complemento à salvação. Então dessa forma a salvação vem a ser uma obra humana dentro desses grupos religiosos. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde deles. Não só isso, mas que o Senhor também tenha misericórdia deles e que possa abrir os seus olhos para que eles venham a realmente serem salvos. A Bíblia ensina que Jesus é o único Salvador. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas boas obras, mas pela graça mediante a fé. Existe apenas uma salvação e ela está à disposição de todos os seres humanos. Existe uma salvação, um só Deus, um Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então essa salvação, que é pela graça mediante a fé, está disponível a todos os seres humanos. E não somente a um grupo seleto, não somente a um pequeno grupo, não. A salvação está disponível a todas as pessoas. Somente pela graça de Deus é possível nos aproximar dele, amá-lo e viver segundo a sua vontade. Para esse processo se tornar real em nossas vidas, nós temos o auxílio do Espírito Santo para nos conduzir de acordo com os propósitos de Deus. Vamos agora para a conclusão da nossa lição de hoje. Entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. Isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito, e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal. Ou seja, quando eu recebo a graça de Deus, isso não é mérito nenhum. Isso não é mérito da minha parte. Eu não estou merecendo a salvação. Não, isso é uma dádiva de Deus, é graça, né? Algo imerecido. Então, mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Então, nesse clima, nós encerramos aqui a nossa lição de número 11. Espero ter contribuído
com você, com a sua fé, com a sua vida. E nós nos vemos no próximo vídeo, permitindo Deus. Então, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos os seus servos e que Deus nos dê a oportunidade de levar o seu evangelho a mais pessoas. Paz do Senhor, queridos, e até a próxima.